Return Audiolivros Tradicionais apresenta A Crise do Mundo Moderno, livro do autor francês René Guénon, escrito em 1927. Para mais audiolivros inéditos, acesse nosso site e redes sociais. Introdução. Há alguns anos, quando escrevi Oriente e Ocidente, pensei ter dado todas as indicações úteis acerca das questões que constituíam o assunto desse livro, pelo menos naquele momento. Desde então, os acontecimentos vêm se precipitando com velocidade sempre crescente, e se não me fazem mudar uma palavra ao que já disse, tornam oportunas certas indicações complementares e me levam a desenvolver pontos de vista sobre os quais não tinha julgado necessário insistir a princípio. Essas indicações impõem-se ainda mais porque vejo afirmarem-se novamente, nestes últimos tempos, e sob uma forma bastante agressiva, algumas das confusões que eu tinha precisamente procurado dissipar. Sempre abstendo-me cuidadosamente de me misturar em alguma polêmica, julgo mais uma vez conveniente repor as coisas nos seus devidos lugares. Nesse sentido, há considerações, mesmo elementares, que parecem de tal modo estranhas à imensa maioria dos meus contemporâneos, que não devo me cansar de voltar a elas muitas vezes, para as fazer compreender, apresentando-as sob os seus diferentes aspectos e explicando-as mais completamente na medida em que as circunstâncias o permitem, o que pode dar lugar a dificuldades que nem sempre seria possível prever de início. O próprio título do presente volume pede algumas explicações que devo fornecer desde logo, para que se saiba bem como o entendo, e não haja qualquer equívoco a este respeito. Que se pode falar de uma crise do mundo moderno, tomando esta palavra crise na sua acepção mais vulgar, é coisa que muitos já não põem em dúvida, e pelo menos neste caso, produziu-se uma mudança bastante sensível. Sob a própria ação dos acontecimentos, certas ilusões começam a se dissipar. Por minha parte, só posso felicitar-nos, porque apesar de tudo, há aí um sintoma bastante favorável, indicador de uma possibilidade de correção da mentalidade contemporânea, algo que aparece como uma luz fraca no meio do caos atual. A crença num progresso indefinido, que ainda há pouco era como uma espécie de dogma intangível e indiscutível, já não é assim admitida por todos. Alguns entreveem mais ou menos vagamente, mais ou menos confusamente, que a civilização ocidental, em vez de continuar a desenvolver-se sempre no mesmo sentido, pode bem chegar um dia a um ponto em que há de parar, ou mesmo sossobrar inteiramente em qualquer cataclismo. Talvez esses não vejam nitidamente onde está o perigo, e os receios quiméricos ou pueris que às vezes manifestam provam suficientemente a persistência de muitos erros no seu espírito. Mas, enfim, se dão conta de que existe um perigo, mesmo se o sentem mais do que o compreendem verdadeiramente. Já é alguma coisa que cheguem a conceber que esta civilização, de que os modernos estão tão orgulhosos, não ocupa lugar privilegiado na história do mundo, que ela pode ter a mesma sorte que tantas já desaparecidas em épocas mais ou menos longínquas, algumas das quais deixaram atrás de si apenas traços ínfimos, vestígios mal perceptíveis ou dificilmente reconhecíveis. Portanto, quando se diz que o mundo moderno sofre uma crise, o que se entende mais habitualmente é que ele chegou a um ponto crítico, ou, noutros termos, que uma transformação mais ou menos profunda está iminente, que uma mudança de orientação deverá inevitavelmente produzir-se em breve, para o bem ou para o mal, de modo mais ou menos brusco, com ou sem catástrofe. Esta acepção é perfeitamente legítima, e corresponde bem a uma parte do que eu próprio penso, mas apenas a uma parte, porque para mim, colocando-me num ponto de vista mais geral, é toda a época moderna, no seu conjunto, que representa para o mundo um período de crise. Aliás, parece que nos aproximamos do desenlace, e é isso o que torna mais sensível, hoje mais do que nunca, o caráter anormal deste estado de coisas, estado que já dura alguns séculos,
mas cujas consequências não tinham ainda sido tão visíveis como o são agora. É também por isso que os acontecimentos se desenrolam à velocidade acelerada que mencionei inicialmente. Sem dúvida que isso pode continuar assim ainda há algum tempo, mas não indefinidamente. E embora não seja possível marcar um limite preciso, tem-se mesmo a impressão de que isso não pode durar por muito mais tempo. Mas a própria palavra crise contém outras significações que a tornam ainda mais apta a exprimir o que quero dizer. Convém que nos reportemos à sua etimologia, como, aliás, sempre se deve fazer quando se quer restituir a um termo a plenitude do seu sentido próprio e do seu valor original. A sua etimologia a faz parcialmente sinônimo de julgamento e de discriminação. A fase que pode ser chamada verdadeiramente crítica em qualquer ordem de coisas é aquela que conduz imediatamente a uma solução favorável ou desfavorável, aquela em que uma decisão intervém num sentido ou noutro. É então, por consequência, que se torna possível emitir um juízo sobre os resultados obtidos, pesar os prós e os contras, fazendo uma espécie de classificação dos resultados, uns positivos, outros negativos, e assim ver para que lado realmente pende a balança. Que fique bem entendido que não tenho qualquer pretensão de estabelecer de maneira completa uma tal discriminação, o que seria, aliás, prematuro, visto que a crise não está ainda solucionada e talvez não seja possível dizer exatamente quando e como o será. Além disso, julgo preferível apoiar-me em razões claramente inteligíveis para todos, as quais, por isso mesmo, arriscar-se-iam demasiado a serem mal interpretadas e a aumentar a confusão em lugar de acabar com ela. Tudo o que posso propor, então, é contribuir até certo ponto, tanto quanto me permitam os meios de que disponho para dar àqueles que são capazes a consciência de alguns dos resultados que parecem bem estabelecidos desde já, e a preparar assim, ainda que de modo muito parcial e bastante indireto, os elementos que deverão servir em seguida para o futuro julgamento, a partir do qual se abrirá um novo período da história da humanidade terrestre. Algumas das expressões que acabei de empregar evocarão certamente para alguns a ideia do chamado juízo final. E isso, para dizer a verdade, não está errado, quer seja entendido literalmente, quer simbolicamente ou simultaneamente das duas maneiras, porque elas realmente não se excluem nesse caso, mas este não é o lugar nem o momento de explicar inteiramente esse ponto. Em todo o caso, essa pesagem dos prós e dos contras, essa discriminação dos resultados positivos e negativos, de que falei há pouco, podem certamente aludir à divisão de eleitos e danados em dois grupos imutavelmente fixados doravante. Mesmo se isso não passa de uma analogia, é preciso reconhecer que pelo menos se trata de uma analogia válida e bem fundada, em conformidade com a própria natureza das coisas. E isto pede ainda algumas explicações. Não é certamente por acaso que tantas mentalidades estão hoje atormentadas pela ideia do fim do mundo. Podemos lamentá-lo em certo sentido, porque as extravagâncias a que esta ideia mal compreendida dá origem, as divagações messiânicas que são a sua consequência em diversos meios, todas estas manifestações provenientes do desequilíbrio mental da nossa época, só fazem agravar ainda mais este mesmo desequilíbrio em proporções que não são absolutamente negligenciáveis. Mas, enfim, é certo que temos aí um fato que não nos podemos dispensar de ter em conta. A atitude mais cômoda, quando se constatam coisas deste gênero, é certamente a de afastá-las pura e simplesmente sem outro exame, e tratá-las como erros ou divagações sem importância. No entanto, eu penso que mesmo que se trate efetivamente de erros, mais vale denunciá-los como tal e procurar as razões que os causaram e a parte de verdade mais ou menos deformada que se pode encontrar neles, apesar de tudo.
Pois, visto que o erro tem um modo de existência puramente negativo, o erro absoluto não será encontrado em parte alguma e trata-se apenas de uma expressão vazia de sentido. Se consideramos as coisas desta maneira, percebemos facilmente que essa preocupação do fim do mundo está estreitamente ligada ao estado de inquietação geral no qual vivemos atualmente. O pressentimento obscuro de qualquer coisa que está efetivamente prestes a acabar, agindo sem controle sobre algumas imaginações, produz naturalmente nelas representações desordenadas, na maior parte das vezes grosseiramente materializadas, e que, por seu turno, se traduzem exteriormente pelas extravagâncias que acabei de mencionar. Mas esta explicação não é uma desculpa que as favoreça. Ou pelo menos, se podemos desculpar aqueles que caem involuntariamente no erro por estarem predispostos a isso por um estado mental de que não são responsáveis, isso não seria nunca uma razão para desculpar o erro em si mesmo. Aliás, no que me diz respeito, certamente não é possível acusar-me de indulgência excessiva em relação às manifestações pseudo-religiosas do mundo contemporâneo, ou aos erros modernos em geral. Sei, inclusive, que alguns seriam mais tentados a fazer-me a acusação contrária. Talvez o que eu digo aqui lhes faça compreender melhor como encaro estas coisas, esforçando-me por me colocar sempre no único ponto de vista que interessa, o da verdade imparcial e desinteressada. Não é tudo. Uma explicação simplesmente psicológica da ideia do fim do mundo e das suas manifestações atuais, por justa que seja na sua ordem, não poderia passar aos meus olhos por plenamente suficiente. Ficar por aí seria deixar-me influenciar precisamente por uma dessas ilusões modernas contra as quais me levanto em todas as ocasiões. Como eu dizia, alguns sentem confusamente o fim iminente de qualquer coisa cuja natureza e alcance não podem definir exatamente. É necessário admitir que eles têm uma percepção muito real, embora vaga e sujeita a falsas interpretações ou a deformações imaginativas, visto que, qualquer que seja esse fim, a crise que deve forçosamente conduzir a ele é bastante visível. E numerosos sinais inequívocos e fáceis de constatar conduzem igualmente à mesma conclusão. Este fim não é, sem dúvida, o fim do mundo, no sentido total em que alguns o querem entender, mas é, pelo menos, o fim de um mundo. E se o que deve acabar é a civilização ocidental na sua forma atual, é compreensível que aqueles que se habituaram a não ver coisa alguma fora dela, a considerá-la como a civilização sem epíteto, julguem facilmente que tudo acabará com ela, e que se ela desaparecer, será realmente o fim do mundo. Direi então, para remeter as coisas às suas justas proporções, que parece que nos aproximamos realmente do fim de um mundo, ou seja, do fim de uma época ou de um ciclo histórico que pode, além disso, estar em correspondência com um ciclo cósmico, segundo o que ensinam a esse respeito as doutrinas tradicionais. Já houve no passado muitos acontecimentos desse tipo, e sem dúvida haverá ainda outros no futuro. Acontecimentos de importância desigual, aliás, pois encerram períodos mais ou menos extensos e dizem respeito ora a todo o conjunto da humanidade terrestre, ora apenas a uma ou outra das suas partes, uma raça ou um povo determinado. É de supor no estado atual do mundo que a mudança que ocorrer terá alcance muito geral, e que seja qual for a forma de que vai se revestir, que não pretendo tentar definir, afetará mais ou menos a Terra inteira. Em todo o caso, as leis que regem tais acontecimentos são aplicáveis analogamente a todos os graus. Tudo o que é dito do fim do mundo, num sentido tão completo como é possível conceber, e que, aliás, comumente só diz respeito ao mundo terrestre, é também verdadeiro, guardadas todas as proporções, quando se trata simplesmente do fim de um mundo qualquer, num sentido mais restrito. Estas observações preliminares ajudarão bastante a compreender as considerações apresentadas a seguir.
Já tive ocasião, noutras obras, de fazer muitas alusões às leis cíclicas. Seria talvez difícil fazer uma exposição completa destas leis sob uma forma facilmente acessível à mentalidade ocidental. Mas, pelo menos, é necessário ter alguns dados sobre esse assunto para se fazer uma ideia verdadeira do que é a época atual e do que ela representa exatamente no conjunto da história do mundo. É por esse motivo que começarei por mostrar que as características desta época são realmente aquelas que as doutrinas tradicionais indicaram em todos os tempos para o período cíclico ao qual ela corresponde. E também por mostrar que aquilo que é anomalia e desordem, sob um certo ponto de vista, é, no entanto, um elemento necessário numa ordem mais vasta, uma consequência inevitável das leis que regem o desenvolvimento de toda a manifestação. De resto, digo desde já que essa não é uma razão para nos contentarmos em aceitar passivamente a perturbação e a obscuridade que parecem triunfar momentaneamente, porque se assim fosse, só restaria guardar silêncio. Pelo contrário, é uma razão para trabalhar tanto quanto pudermos na preparação da saída desta idade sombria, da qual muitos indícios permitem já entrever o fim mais ou menos próximo, se não mesmo iminente. Isso também está na ordem das coisas, porque o equilíbrio é o resultado da ação simultânea de duas tendências opostas. Se uma ou outra pudesse deixar inteiramente de atuar, o equilíbrio nunca mais seria reencontrado e o próprio mundo desapareceria. Mas esta suposição é irrealizável, porque os dois termos de uma oposição só têm sentido um pelo outro, e quaisquer que sejam as aparências, podemos ter certeza que todos os desequilíbrios concorrem finalmente para a realização do equilíbrio total. Para comprar esse audiolivro completo, acesse nosso site na descrição abaixo.